que isso possa ser uma prática na nossa vida, né? Não só aos domingos, mas todos os dias de manhã, quando acordarmos, devemos dar ao Senhor orações, canções, agradecimentos, porque Ele é um Deus bom. Amém? E eu estava pensando, a nossa vida é cheia de perguntas, muitas das vezes perguntas sem respostas, né? Quantos de nós, às vezes, paramos, indagamos, ou perguntamos para um colega, para um amigo, e existem perguntas que muitas das vezes ficamos até hoje sem respostas. E eu estava lembrando do profeta Abacuque. Foi um dos profetas que mais indagou e perguntou. E este profeta, ele viu o povo de Judá em uma situação difícil, em uma situação onde estava se desviando do propósito e do caminho de Deus. E o profeta Abacuque, ele se encheu também de perguntas que ele mesmo não tinha resposta. Mas o legal de Abacuque é que ele foi interrogar a uma pessoa que tem todas as respostas. Ele foi interrogar diretamente a Deus. Ele não ficou com medo das suas perguntas filosóficas, das suas perguntas difíceis, das suas perguntas que até mesmo chamam a nossa atenção. Se a gente for ler o livro de Abacuque, começa lá no capítulo 1, você vê o capítulo inteiro de perguntas a Deus e de indignação por ver o povo de Deus se desviando dos seus caminhos e praticando o mal e nada acontecendo. E Deus, lá para o capítulo 2, foi responder. E no capítulo 3 de Abacuque, Deus, ele já entendia o propósito de Deus. Eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Vamos entender um pouquinho. Nós vamos ler Abacuque 3:2, onde fala a respeito da oração de Abacuque, uma oração. Quando Abacuque fez essa oração, algumas das suas respostas já foram respondidas. E ele já entendia o que Deus ele queria fazer com o povo de Judá. Abacuque 3:2. Eu fiquei imaginando, eu olhava muitas vezes para a igreja, do modo em geral, e eu ficava me perguntando, uma das perguntas era: Deus, o que tua obra precisa para que seja uma igreja diferente? Será que é mais amor? Será que está faltando amor no meio do teu povo? Quando eu falo igreja, eu falo o corpo de Cristo. Não só a eclésia, mas a igreja em geral. O corpo de Cristo em geral. O que está faltando no nosso meio? Será que está faltando mais amor? E muitas das vezes eu me prendi. Não, acho que está faltando mais amor. Outras vezes eu parava. Não, acho que está faltando mais carinho. Outras vezes eu olhava e falava: não, acho que está faltando mais derramamento do poder de Deus no meio da igreja, para que as pessoas sintam e mudem o seu modo de viver. E eu percebi que, acho que semanas para trás, eu fiz um estudo sobre avivamento. E este estudo me tocou bastante. E eu percebi a importância do avivamento em nossos dias. O que esse avivamento ele vai trazer para a igreja. E eu quero dizer com todas as palavras que a igreja ainda não conhece o avivamento. E precisamos buscar. Alguns têm um avivamento como
entendem o avivamento de uma forma diferente. Alguns crentes, eles entendem o avivamento de uma forma completamente diferente do que a Bíblia ensina. E por isso, eu acho que estamos correndo para tão longe do verdadeiro avivamento que Deus, Ele quer derramar sobre a sua igreja. Vamos ler Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Só até aqui. Abacuque, ele fez essa oração pedindo um avivamento na igreja, na obra de Deus, porque ele começava a ver a nação de Judá se perdendo, se desviando dos caminhos de Deus. Se você pegar no capítulo 1 de Abacuque, você começa a ver Abacuque questionando a Deus, porque que Judá pecava tanto e não era castigada, que Judá se desviava tanto do propósito de Deus e nada lhe acontecia. E Abacuque é considerado como um homem de fé, um homem até que Paulo usou em uma das suas cartas, 2 vezes usou palavras de Abacuque, mencionou Abacuque. Isso em Romanos 1:17, depois se você quiser ler em sua casa, Hebreus 10:38, Gálatas 3:11. E vemos que Abacuque foi uma referência de fé na Bíblia. Um homem que ele não se conformou com a situação do povo de Deus, não se conformou em ficar na sua casa, acomodado, vendo o povo de Deus se desviar tanto do propósito qual Deus tinha, mas ele ficou incomodado e foi orar a Deus e questionar a Deus. Vemos a ousadia do profeta em questionar a Deus. E ele perguntou: Deus, por que Judá não é punida? Por que Judá, o Senhor não corrige Judá para que ela possa se voltar novamente para o Senhor? E Deus respondeu a Abacuque, para que Abacuque tivesse calma, que Deus ia entregar Judá nas mãos dos babilônicos, na mão da Babilônia. E novamente Judá, ele questiona a Deus e diz: Deus, mas como que o Senhor vai entregar Judá na mão dos babilônicos, que são piores em pecado? São pessoas ruins, perversas, é um povo ímpio. Como que o Senhor vai entregar um povo que o Senhor escolheu na mão dos ímpios? E eles também irão ficar sem punição, irão sair vitoriosos sobre Judá e vão ficar sem punição. Aí Deus novamente respondeu a Abacuque e disse: Abacuque, depois que o povo babilônico cumprir com o meu propósito, eu cumprirei a sentença na vida dos babilônicos. Eu punirei também os babilônicos. Então eu comecei a imaginar a situação do profeta, do Senhor, no meio de um povo sem amor, sem misericórdia, de um povo amantes de si mesmo, um povo que só pensava em si, só pensava em pecar. E eu comecei a ver que nos nossos dias, estamos vivendo os dias iguais.
Estamos vivendo os tempos onde o nosso eu, a nossa vontade, é o nosso desejo. Pensamos só em nós, em fazer a nossa vontade. O mundo está corrompido. O pecado, ele tem criado forças. A corrupção tem criado força no nosso meio. Como que uma nação tão evangélica, uma nação tão poderosa no evangelho, pode se crescer tanto a corrupção em nosso meio, como tem crescido? O Brasil é considerado no mundo como o país da corrupção. Como isso, irmãos? Se somos ricos em igrejas, se muitos levam no peito uma faixa dizendo eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu lembro que muitas das vezes a gente ia comprar alguma coisa na praça. E o empresário olhava para a gente: você é evangélico, né? Eu vou vender para você porque você é evangélico. Hoje está tão diferente. Há uns 3 anos atrás eu fui na Santa Efigênia comprar umas caixas amplificadas. O rapaz pegou o meu cheque e olhou assim: esse cheque não é de igreja não, né? Falei: fica tranquilo que não é de igreja. Tem que rir para não chorar, né? Hoje os valores estão invertidos. Hoje, muitas das vezes, se você falar para alguém que você é evangélico, e muitas das vezes temos que falar, né? Porque a nossa aparência não condiz com o evangelho mais. É duro ver isso. Eu lembro que há tempos atrás, quando eu aceitei Jesus, a gente percebia de longe uma pessoa evangélica. Não pela sua vestimenta, mas pelo brilho que ela trazia. O brilho que o evangélico trazia era um brilho inconfundível, não tinha como confundir. Hoje em dia é difícil a gente olhar para uma pessoa e dizer com toda a certeza: não, você é evangélico. Os valores estão ficando invertidos. Precisamos de uma reforma no meio da igreja. Precisamos de uma mudança urgente no meio do povo de Deus. Porque os valores estão completamente invertidos, trocados. Hoje a gente vê o ímpio fazendo o papel do evangélico. Um ímpio que ajuda mais, que tem mais amor. Hoje em dia você pode esperar ser traído pelo irmão que diz ser seu irmão na igreja, mas muitas das vezes o ímpio lá fora jamais irá te trair. E muitas das vezes nós vemos isso, e isso tem passado desapercebido. Muitas das vezes nós entendemos essa palavra, nós entendemos que o mundo precisa de amor, de carinho, que nós precisamos ter um relacionamento com Deus, mas passa desapercebido. E vamos empurrando o evangelho com a barriga, e vamos empurrando o evangelho como se nada tivesse acontecido. Vamos passando a nossa vida com Deus como se nada tivesse acontecido. Não nos incomodamos mais com o pecado do mundo. Esse pecado que está lá fora não tem chamado mais a nossa atenção. E isso é preocupante quando nós nos conformamos com este mundo. E Jesus, Ele nos advertiu tanto, Ele nos ensinou tanto: não vos conformeis com este mundo, e nem no que está no mundo,
Mas antes, se encham do poder de Deus. Se encham de Deus. Jesus, Ele pediu que fôssemos cheios dEle, cheios de Deus. Por quê? Porque Ele sabe, se fôssemos cheios, a gente não iria aceitar o mundo que estamos vivendo hoje. Como é que somos evangélicos? Como é que podemos carregar este evangelho nas costas, no peito? E a gente não vê mudança. Não mudamos o nosso amigo que está do nosso lado, que precisa tanto de Cristo. Quando passamos na rua e vemos pessoas que precisam de Cristo, nós olhamos para o outro lado para não ver a situação precária que aquela pessoa está passando, viramos a cara, para que aquela situação não nos incomode, para que não afete a nós. Muitas das vezes fechamos os olhos para que não podemos ver, e não paramos para ajudar. Tem uma situação na minha vida que eu nunca vou esquecer, que marcou muito a minha vida. E me envergonho até mesmo de falar, porque é uma situação que é vergonhosa para mim. Certa vez eu estava em Mogi com minha esposa, a gente estava namorando na época. Eu entrei numa lanchonete lá de Mogi e eu pedi um lanche, sentei na cadeira, na mesa com ela e estava comendo. De repente veio um andarilho e me pediu que eu comprasse algo para ele comer. Eu simplesmente disse, não tenho dinheiro. Como na verdade eu não tinha dinheiro, mas tinha cartão que desse para passar alguma coisa para ele comer. E simplesmente eu disse não, para ele talvez não incomodar. E depois, isso já faz anos, acho que 1 ano e meio, mas este ato que eu fiz não sai mais da minha cabeça, porque eu poderia ter pego aquela oportunidade e ter expressado o amor que Deus compartilhou comigo. Eu poderia ter pego aquela oportunidade e senta aqui na mesa comigo, eu vou pedir um lanche para você, você vai comer junto comigo, e eu aproveitar aquela oportunidade para apresentar Jesus para aquela pessoa. Eu perdi a oportunidade de ganhar uma alma para Cristo e de mostrar o amor do Evangelho para aquela pessoa, porque eu pensei no meu dinheiro, que aquilo ia fazer falta para mim. E hoje eu lendo a Bíblia e eu vejo os ensinamentos de Cristo, eu vejo o ensinamento dos apóstolos, que aquilo que a gente trabalha tem que ser para ajudar os outros. Se você trabalha para você mesmo, não tem um propósito. A sua vida não tem um propósito para Deus. Se você trabalha para sustentar somente a sua casa, a sua família, você está vivendo uma vida sem propósito para Deus. E não entendemos isso, ou muitas vezes entendemos, mas fechamos os olhos para as coisas que estão acontecendo, porque novamente pensamos no nosso dinheiro, pensamos no nosso bem-estar. Se a minha família estiver bem, eu fecho os olhos para o mundo, eu fecho os olhos para as pessoas que estão passando fome. E não foi isso que Jesus pregou para nós, não foi isso que os apóstolos pregou para nós. A Bíblia diz que ninguém tinha mais, pois os apóstolos repartiam tudo entre todos.
Será que hoje você tem coragem de vender tudo que você tem, vender sua casa, seu carro, e repartir com a igreja, e repartir com aqueles que não têm? Já pensou se todos nós fizemos isso? Já pensou se este avivamento que eu estou pregando hoje de manhã, que esse é o avivamento, verdadeiro avivamento, tomasse conta dos nossos corações, se este avivamento tomasse conta dos nossos corações como um fogo, e nós nos incomodássemos com a situação precária do Brasil, se essa igreja se incomodar com a situação precária deste mundo, poderemos mudar este Brasil. Se um que está aqui, se um de nós se incomodar com a situação deste Brasil, podemos fazer uma revolução histórica. Se você ler as cartas de Paulo na Bíblia, você vai perceber que Paulo era insistente em pregar a palavra. Você vai entender e compreender, se você ler com atenção, se você ler com cuidado, a história de Paulo, você vai compreender que Paulo, ele não fechou os olhos para aquelas pessoas que viviam em idolatria, pessoas religiosas, pessoas que amavam a si mesmo, pessoas que amavam os ídolos. Paulo, ele não fechou os olhos, ele era insistente em pregar a palavra. Paulo ia pregar a palavra, recebia um não, no outro dia ele estava lá. Você vai ouvir a palavra de Jesus, você vai ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele era insistente em pregar a palavra, e ele acabava ganhando nações para Cristo, cidades ele ganhava, porque ele era insistente. E muitas das vezes nós viemos à igreja, pedimos para Deus uma renovação, pedimos para Deus um derramamento espiritual sobre a nossa vida. Mas quando saímos da igreja, a primeira coisa que fazemos é pecar contra Deus, é fazer a nossa vontade e não fazemos a vontade de Deus. E onde a palavra dele nos ensina que devemos buscar poder, devemos buscar poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Eu quero ler com você aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles não foram para casa assistir televisão, ou falar mal do irmão, ou falar mal das pessoas, ou fazer o desejo do seu coração, não. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram para a rua falar com ousadia da palavra de Deus. É para isso que Deus, ele quer te usar, é para isso que Deus, ele quer derramar o seu poder sobre a sua vida. É para que você saia pregando a palavra dele. Precisamos pregar o reino de Deus. E muitas das vezes viemos no culto, somos renovados pelo poder da palavra, recebemos Deus, somos impactados, somos mudados, mas quando saímos da igreja, acabou. Muitas das vezes participamos de cultos onde Deus mostra a sua glória, onde ele derrama o seu poder sobre a nossa vida. Mas depois disso acabou. Aí eu te pergunto, onde está avivamento? Se depois do culto tudo acaba, se no outro dia você volta a viver a sua vidinha, onde Deus não te conhece. Muitos Deus não tem o conhecido
porque não tem uma vida diária com Ele. A sua vida se resume em igreja, no templo. É casa, trabalho e templo. Casa, trabalho e templo. Deus não tem conhecido a muitos, porque não tem vivido uma vida com Ele. E avivamento, meu irmão, avivamento é ter uma vida com Deus. Não é você vir no culto e rodopiar e falar em mistério com Deus e sair gritando no meio da igreja, batendo na cara do outro e chorando e se derramando, mas quando você sai da igreja, acabou tudo. Eu já fui em cultos intitulados como cultos avivados, de você estar do irmão do seu lado, daqui a pouco você leva um soco na boca do estômago, e você fala: ai Deus, recebi aqui. Quantos cultos que, se você não ficar de olho aberto, você leva um tapa na cara? Cultos que se intitulam cultos pentecostais, cheios do poder, porque o irmão está rodando no meio da igreja, porque eles estão pulando. Eu já ouvi tanto. Aquele lá, você quer descobrir quando é Deus que está usando? É quando ele sai correndo no meio da igreja, vai lá no outro lado da rua e volta no meio do altar e sobe escada, desce escada, tudo de olho fechado. Aí você vê que é Deus. E eu olhava: é verdade, ele faz tudo isso, não abre o olho, é Deus, né? E quando eu entendi que o verdadeiro avivamento, é eu amar o meu próximo, é eu morrer por ele. Jesus disse: olha, eu vou te dar um novo ensinamento: ame ao seu próximo como eu vos amei. Meu irmão, agora eu te pergunto, como foi que Jesus te amou? Jesus, ele não veio pregar um evangelho de fábulas. Jesus, ele não veio pregar um evangelho onde ele só disse palavras. Ele veio dizer palavras, mas ele veio com um ato de morrer por você. E muitas das vezes nós não queremos nem sofrer. Queremos um evangelho onde tudo dá certo, onde tudo é prosperidade. Queremos viver um evangelho onde tudo é cômodo, onde tudo é satisfeito. Não queremos mais sofrer, não queremos mais pagar o preço, não queremos mais trocar a nossa vida, dizer não para nós e vivermos o evangelho que Cristo nos ensinou, um evangelho de entrega. Se você não viver um evangelho de entrega, você não vai conhecer a Deus. É por isso que Deus, Ele diz em sua palavra, que muitos quando chegarem ao céu, Deus vai dizer: eu não te conheço, nunca vos conheci. Deus, mas eu preguei tanto em teu nome. Se eu não via, tantos paralíticos andavam. Quantas pessoas eram curadas, quantas pessoas eram libertas. E Deus não quer nem perder tempo com esse aí. Fala: olha, sai daqui, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Porque pessoas estão querendo viver um avivamento diferente. Acha que um paralítico andar no meio do culto é um avivamento. Acha que porque pessoas foram curadas, isso é avivamento. Deus cura, Ele cura. Os sinais existem. Mas isso não quer dizer que você tem o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você fala em mistério no meio da igreja, você fala em línguas estranhas. Irmão, eu tenho o Espírito Santo, irmão André, porque toda vez que o louvor começa, eu sinto um negócio me esquentando, um negócio queimando o meu coração, e eu começo a falar em língua estranha no meio do culto, eu começo a pular. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho. Mas não quer dizer que isso é Espírito Santo. Você quer ter certeza que você tem o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? É quando o seu coração for mudado,
Quando você não pensar mais em você mesmo, quando você pensar mais nos outros do que em você, quando você começar a praticar caridade, quando você começar a ajudar, quando você pegar 10 reais, eu só tenho 10 reais, em vez de comprar um lanche, não, eu vou ajudar aquela pessoa que está precisando. Ou muitas das vezes eu estou precisando disso aqui, mas tem aquele irmão que está precisando mais do que eu. Eu vou me sacrificar e vou dar para ele. É quando você vê uma pessoa precisando de ajuda, você ir lá com todo o amor e acolher ela. É quando você não se conformar mais com este mundo. E talvez, quando você vier à igreja e ser cheio do poder, você vai sair daqui para pregar a palavra de Deus. O que me chama bastante atenção é que quando acontecem certas coisas na nossa vida que nos marca, a gente sente uma necessidade de contar para o nosso amigo, para contar para um colega. Se você assistir um filme que te chamou a atenção, no outro dia você vai chegar para o seu amigo e vai falar: olha, assisti um filme forte. Você viu? O cara dava uns pulos lá que parecia um samurai. E muitas das vezes a gente vem na igreja, ouvimos uma palavra tão forte, e nosso coração não queima, não arde, para quando saímos da igreja, possamos transmitir esta palavra. E eu começo a imaginar, para que eu venho à igreja ouvir uma palavra tão poderosa, tão de Deus, se não for para que eu possa pregar lá fora? O que eu estou fazendo aqui dentro, se lá fora eu não tenho sido uma diferença? Se eu não tenho feito uma diferença lá fora? Por quê? Qual que é o meu motivo de vir à igreja? Você já parou para perguntar para você mesmo? O que você tem feito como evangélico? A Bíblia diz que o crente, que o evangélico, o corpo de Cristo, ela tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Eu comecei a imaginar sobre as palavras de Jesus. Eu comecei a pensar o que Jesus queria dizer. Você já viu uma lâmpada entrar em uma escuridão e não mudar o ambiente? Você já viu alguma vez o sal não cair em uma água ou qualquer outro lugar que não salgasse, que não mudasse a forma, a condição do lugar que ele caiu? E você, aonde você tem andado, você tem mudado o lugar que você tem ido? Você tem feito a diferença na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos? Você tem influenciado, você tem incomodado as pessoas com o evangelho de Cristo? Você tem feito a diferença? Não, irmão André, eu sou a diferença na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, porque eu prego a palavra, eu sou insistente em pregar a palavra. Eu tenho mudado as pessoas por onde eu ando. A Bíblia fala que Paulo, ele mudava até a economia do país por pregar a palavra. O que a gente tem mudado? O que
nosso evangelho tem mudado. Jesus ele dizia sobre o sal, que um sal insípido não serve para nada. Qual é o propósito de um sal insípido? Ou seja, um sal sem sabor, um sal que não salga, um sal, se você pôr numa água e tomar, não fez diferença nenhuma, não salgou a água, não salgou o alimento. Para que finalidade serve esse sal? Jesus ele estava querendo dizer para você, meu irmão, se você não faz diferença no mundo, para que você leva no peito, dizendo que é evangélico, dizendo que é corpo de Cristo? Se você não muda as pessoas que estão à sua volta, de nada vai adiantar. Pastor Kleber falou uma palavra aqui em cima desse altar certa vez, quando ele estava pregando, que me chamou muita atenção. Se somos corpos de Cristo, por que que muitas das vezes a gente vê as pessoas machucadas, feridas, e não sentimos a dor? Somos corpos. Porventura você pode pegar aí agora e beliscar o seu braço direito com o esquerdo e não sentir dor? Quando Jesus ele disse que nós somos o corpo de Cristo, ele só tinha um objetivo: foi para que pudéssemos viver em unidade. A dor do nosso próximo não tem nos incomodado, não tem feito a gente chorar. E novamente a palavra nos ensina: chorai com os que choram. E a gente não quer chorar, a gente não quer sentir a dor do nosso próximo, porque estamos preocupados somente conosco. Eu se preocupo somente comigo, com a minha casa, com o meu trabalho, com as minhas necessidades. Se eu vejo um irmão que está passando fome, que não tem o que comer na sua casa, isso não diz respeito a mim. Ah, irmão, tem uma pessoa da igreja aqui que está passando necessidade, não sei, eu não conheço. Por quê? Você não procura conhecer, você não procura saber. Porque as necessidades dos outros não te interessam. Precisamos de um avivamento urgente no meio do povo de Deus. Precisamos de um avivamento urgente. E este avivamento não pode partir de você. Se a gente perceber em Abacuque, orando a Deus, ele disse: Deus, aviva a tua obra. Ele está querendo dizer que é só Deus que pode trazer esse avivamento para nós. Mas se você não orar, se você não se humilhar e pedir para que Deus mude o seu coração, teu coração ele não pode ser mudado, porque o pecado muitas das vezes já nos contaminou. Este mundo já nos contaminou. Crescemos e aprendemos com o mundo. O que é que o mundo tem pregado para nós? O que é que a nossa infância, os nossos pais nos ensinaram? Que devemos estudar para ter um bom emprego, para ter um bom salário. O que a economia do país nos mostra? O que é que os grandes estudiosos da economia nos mostra? Que devemos guardar, que devemos ajuntar um bom dinheiro, devemos abrir uma poupança e guardar muito dinheiro. O que é que as pessoas pregam para a gente? Oh, você já tem uma casa de aluguel, compra outra. Isso,
Vai ajuntando, vai guardando. Por quê? Quando você guarda, isso se soma-se. Isso o mundo nos mostra. Que para você ter mais, você tem que juntar, você tem que guardar. E se a gente voltar para as Escrituras, ela diz completamente ao contrário. Se você quer ajuntar, você tem que espalhar. E aí, como é que fica? O que a gente vai seguir? Vamos seguir ao mundo ou vamos seguir a Bíblia? Vamos seguir o Evangelho de Cristo ou vamos seguir o mundo? E muitas das vezes a gente ainda não saímos de cima do muro, não nos decidimos se vamos servir ao mundo ou se vamos servir o Evangelho. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu quero ler em você em Romanos 12, 2. Que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está conformado com sua situação? Você tem se conformado com as pessoas que estão morrendo sem o Evangelho lá fora? O que você tem feito? Você como evangélico, o que você tem mudado? Aonde você tem feito a diferença? A Bíblia diz que devemos fazer essa diferença. Temos que ser a diferença, irmãos. Porque senão Deus não vai nos conhecer. Senão o nosso evangelho não vai ter significado nenhum. Se teu evangelho se resume só em vir à igreja, desculpa, mas estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Se o evangelho que a gente tem aprendido não tem mudado as pessoas lá fora, estamos perdendo tempo. Se você busca salvação só para você mesmo, estamos perdendo tempo. Quero ler com você em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É isso que eu estou pregando nesta manhã. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Não adianta vir, ouvir. Não adianta aprender. Não adianta atrair para nós todo conhecimento, se a gente não praticar esta palavra. Se a gente não tomar a dor que as pessoas sentem lá fora, se não tomarmos para nós essa dor, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Vamos viver um evangelho sem significado nenhum. E vamos viver um evangelho e quando chegarmos lá na frente, só vamos ouvir que Deus não nos conhece. Porque vamos nos apresentar a Deus com as mãos vazias. Precisamos mudar. Precisamos orar para que Deus ele venha avivar a nossa vida, trazer um avivamento sobre a igreja. Você está acomodado, ou você tem se incomodado? Você tem que se incomodar com a situação do mundo.
e orar para que Deus ele traga um avivamento, começando aqui nesta igreja, para que esta igreja ela venha revolucionar Mogi das Cruzes, São Paulo, o Brasil. Mas isso tem que partir de nós. Se a gente não se conformar, vamos fazer grandes coisas. Aí você pode pensar, mas eu não conheço pouca palavra, tenho vergonha, timidez de falar. O que eu vou mudar lá fora? Aí que está o mistério de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes Deus pega aquilo que não é, para confundir os grandes lá em cima. É você que Deus quer usar para mudar a economia do país, para mudar um país, para mudar uma cidade, para mudar um bairro. É você mesmo que Deus quer. Deus ele não quer uma pessoa grande, uma pessoa renomada, uma pessoa com títulos. Porque se Deus usar uma pessoa que é grande, uma pessoa que é poderosa, essa pessoa vai poder bater no peito e dizer: não, eu fiz tudo isso porque eu sou poderoso. Mas Deus quer te usar, você que não é, para que quando você chegue lá em cima e vá pregar para os grandes e vá ganhar cidades, para que o poder de Deus seja bem claro para essas pessoas, porque pegou uma pessoa que não é e usou para ganhar cidades. É somente o poder de Deus que faz isso, é somente Deus. Então pare de pensar que você não tem poder, que não consegue falar, que tem timidez, vergonha. Porque quando você abrir a sua boca, não vai ser mais você falando, mas sim Deus. Precisamos dar essa legalidade para o Espírito Santo de Deus poder nos usar pelas ruas. Usar a nossa vida como um veículo para transmitir a sua palavra. Que situação, se a gente pensar aqui, que situação. Deus ter que usar os babilônicos para punir Judá. É uma situação que não dá para se conformar. Que Deus ter que usar um povo ímpio para punir o seu povo. Não devemos aceitar isso. Deus quer te usar. Deus ele quer te usar para que essa palavra ela seja anunciada. E muitas das vezes nós nos acovardamos.